Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 1 ao 10. Está no telão, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é muito bom fazer isso. Todos encontraram, digam amém. Leiamos, portanto, a palavra de Deus que nos diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andasteis segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Vou recapitular: as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E você diga amém. Glórias a Deus. Podeis tomar assento, amados irmãos. Nós vamos estar falando sobre as abundantes riquezas da graça de Deus. Repita assim após mim: as abundantes riquezas da graça de Deus. Meus irmãos, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta à igreja de Éfeso, ele abordou aqui um tema muito vasto, um tema de curial importância, porque quando disse a Bíblia que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e as verdades vieram por Jesus Cristo. E ele aborda esse tema aqui, falando da salvação, que é pela graça do Senhor, a graça salvadora que está em Cristo. E lendo esse texto hoje, eu senti necessidade de que motivasse os cristãos da nossa era, do século 21, para que falasse mais desta graça salvadora. Por quê? Porque quem conhece a graça, primeiro, ele tem salvação e ele se afasta do pecado. Toda pessoa que conhece a graça de Cristo, ela foge do pecado. Hoje tem muitos pregando por aí
uma tal de hipergraça, que é uma graça livre, uma graça fácil, que a pessoa pode, depois de ter conhecido a Cristo, depois de ter conhecido a palavra, a pessoa pode continuar pecando, a pessoa pode continuar numa vida de prazeres e delitos sem nenhum problema. Eles chamam isso de hipergraça, que dá permissão para a pessoa pecar. Isso é antibíblico. Por quê? Porque quando você abre a sua Bíblia, em Romanos capítulo de número 6, lá há um subtítulo, aonde Paulo diz que a graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. A graça de Cristo não nos deixa permanecer no pecado, antes ela tem o poder suficiente de nos livrar do poder do pecado. E aí Paulo, no capítulo 6, o verso 1, ele faz até uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ele diz: de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se você conheceu a graça salvadora de Cristo, como você vai permanecer vivendo uma vida de pecados e de prazeres, de coisas mundanas? A graça nos é suficiente para nos livrar do poder do pecado. Então precisamos tomar cuidado com esses que estão pregando por aí uma tal de hipergraça, uma graça fácil, uma graça livre, que você pode fazer tudo que o seu coração almeja. Não está na Bíblia. Agora, eu encontrei aqui que esta graça, ela tem poder para nos mudar completamente. A pessoa pode estar vivendo uma vida de pecados, mas Paulo diz que aonde o pecado chegou, superabundou a graça. Aonde o pecado tomou ocasião, aonde o pecado chegou, superabundou a graça de Cristo. Quem não lembra aquela mulher que foi pega em próprio ato adulterando? Os fariseus, escribas, encontraram a mulher, liberaram o homem, porque segundo a lei, o homem tinha que ser apedrejado juntamente com ela, mas para encontrar uma ocasião para acusar Jesus, eles liberam o homem e só traz a mulher. E aí chega para Jesus e diz: olha, Senhor, na lei nos mandou Moisés que estas mulheres pega em flagrante, no próprio ato adulterando, Moisés ordenou para que sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A Bíblia diz que Jesus inclinou e escrevia na terra. E eles insistindo: eu não sei, e nem um teólogo é capaz de mostrar o que Jesus estava escrevendo, mas eu posso fazer uma imaginação, eu posso conjecturar, eu posso entender que ele escrevia lá: olha, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e as verdades vieram por Jesus Cristo. Eles foram insistindo. Fala aí, ó, essa mulher foi pega no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, e tu não dizes nada. Aí a Bíblia diz que Jesus se levantou, olhou para aqueles homens todos com pedra na mão e disse: qual dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro
atirar pedra contra ela. Inclinou novamente e continuou escrevendo na areia, na terra. A Bíblia diz que quando eles ouviram isso, cada um, irmão, foi saindo, desde o menor até o maior. Ficou ali ao lado da mulher um montão de pedra. E eles se foram. Aí Jesus se levanta, olha para aquela mulher pecadora e disse: mulher, ninguém te condenou? Aonde estão os teus acusadores? Ela disse: Senhor, não me condenaram, ninguém me condenou. Ele levanta os olhos da graça para ela, os olhos da misericórdia, e disse: mulher, também eu não te condeno, vais e não peques mais. Aleluia! O que é isso, irmão? A graça mudou a vida desta mulher, porque depois você vê esta mulher com as outras Maria servindo a Cristo Jesus. Era uma mulher de bens, com posses, e ela servia a Jesus com a sua fazenda. Mas o que aconteceu? A graça mudou completamente a vida daquela mulher. Então, precisa ter cuidado. Quem conhece a graça de Cristo, ele foge do pecado, tá? Ele foge do pecado. Pastor, mas eu sou um pecador. Eu também. Pastor, eu peco. Eu também. Mas é por isso que há uma graça superabundante, porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. A Bíblia nos aconselha: filhinho, estas coisas vos escrevi para que não pequeis, disse João na sua primeira epístola. Mas ele diz, mas se pecar, nós temos um advogado. Jesus é a nossa propiciação, não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo. Aí ele diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! O que é isso, pastor? Graça. O que é isto, igreja? É a graça de Cristo. E eu estava aqui estudando esse texto, e eu pude entender que a graça de Deus muda nossas vidas de 5 maneiras principais. Quantas maneiras? 5, vou recapitular. Estudando a palavra, estudando a Bíblia hoje, eu descobri que a graça de Deus muda nossas vidas de 5 maneiras principais. Primeira, vou citar a primeira. Primeira maneira, a graça justifica. Repita assim após mim: a graça me justifica. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3, versículo 24. Olha o que ele diz: sendo justificados gratuitamente, pelo quê? Pela graça. Se você vê, deixa aí, mostra lá e volta aqui. Se você vê o versículo anterior a este, Paulo estava abordando uma separação do homem de Deus por causa do seu pecado. Por quê, pastor Adão? Porque Paulo deixou a igreja de Roma esclarecida que todo homem é pecador. Ele diz, todos pecaram, todos, e condenados estão, destinados estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não vão poder
entrar no céu, não vão poder entrar na glória de Cristo. Mas o versículo 24 nos salva, nos justifica. Porque o verso 24 diz: sendo justificados gratuitamente pelo quê, irmão? Pelas obras, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que Deus me mostrou aqui, que a graça justifica. Olha para cá, a graça de Cristo te justificou. Aleluia. Por isso que está escrito em Romanos capítulo 5 e o verso de número 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós fomos justificados. O que é justificado? Deixa eu criar uma cena aqui. Tem um homem valente de 2 metros de altura. E tem um catatauzinho, uma criança, que sem querer jogou uma pedra, a pedra caiu e machucou o filho desse outro, grandão, de 2 metros. E ele vem, pega aquela criança e diz: eu vou bater em você. Eu vou bater em você. Mas de repente, irmão, chega alguém com mais autoridade, com mais altura, e disse, pega na mão daquela criança e diz: não, você não vai bater nela. Mas por quê? Ela jogou uma pedra, pegou na minha criança, machucou. Não, se você quiser bater, você vai bater em mim, mas eu justifico ela, eu sou o pai dela. Aí tira da mão dele e diz: pode bater, bate em mim, mas não nela. Isto é justificação. Ó, você estava solta, à mercê do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus veio, aleluia, não só veio a verdade, mas veio a graça. E Ele nos justificou gratuitamente pela sua graça, pela redenção. Redenção. Fomos redimidos através de Jesus Cristo. Será que você pode dar glória a Deus? Então a primeira coisa que Deus me fez entender, que a graça de Deus muda nossas vidas de 5 maneiras principais. A primeira, a graça justifica. A segunda, escute bem isso, a graça salva. Diga assim: a graça nos salva. Você já percebeu na leitura oficial que nós lemos no capítulo 2 de Efésios, o versículo de número 5, depois o 7, o 8 e o 9? Olha o 5, diz assim: estando ainda mortos em ofensas. O que é ofensas? Pecado, transgressões, iniquidade, desobediência, culpabilidade. Ofensas. Essas ofensas aí não é praticada de um ser humano contra um outro ser humano, mas atribuídas a Deus. Nosso pecado a Deus. Mas aí está escrito: estando nós ainda mortos em ofensas, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. Aí há um entre parênteses: pela graça sois salvo. Pela graça sois salvo. Passou. O que é graça? Graça é favor imerecido. Olha para cá, você não merecia e nem merece, e também eu não, de estar aqui hoje, na presença de Deus, tendo livre acesso a este santo lugar. Você não teria essa liberdade se Cristo não tivesse morrido na cruz.
Foi por isso que quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que o alto véu que estava no templo, ele se rasgou em dois, de alto a baixo. E ali, segundo o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, abriu-se um novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, isso é, pelo véu, isso é, pela sua própria carne. Pastor, como a gente pode chamar esse caminho? Caminho da graça. Aleluia! Esse é o caminho da graça. Paulo diz aqui no versículo 5, pela graça sois salvos. E o verso de número 8 é contundente. Olha o que ele diz no verso 8. Porque pela graça sois salvos. Por meio do quê? Da fé. Por meio da fé. A graça nos salva, mas ela salva por meio da fé. É por isso que é impossível alguém entrar no céu sem fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11 e o verso de número 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então se você não tiver fé, nem a graça de Deus poderá resolver o seu problema de eternidade. Nem a graça divina não vai poder. Agora, se você tiver um pouquinho de fé, essa graça vai te alcançar. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E ó o esclarecimento depois do ponto e vírgula. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pastor, o que é graça? É dom de Deus. O que é graça? É favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos estar aqui hoje, jamais ter acesso ou livre acesso ao Pai, mas a graça dele nos alcançou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E nos deixa mais esclarecido no verso de número 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque se a salvação viesse pelas obras, aqueles que praticam caridade seriam os primeiros a entrar no céu. Não. A pessoa pode fazer muitas caridades e ir para o inferno, porque a salvação não está baseada nas suas boas obras. Pastor, mas peraí, mas toda pessoa que é cristã verdadeiramente, ela não pratica boas obras? Pratica, mas ela não pratica boas obras para ser salvas através dela. Ela pratica boas obras porque ela é salva, e ela não sabe fazer uma outra coisa a não ser o bem. Agora tem aqueles que não querem a graça de Cristo, que não querem o favor de Cristo, mas querem praticar boas obras. Então mesmo praticando, distribuindo cestas básicas, ajudando famílias carentes e menos favorecidas, elas vão para o inferno. Por quê? Porque rejeitam a graça de Cristo, a graça salvadora de Deus. Então não vem das obras. Se fosse, alguns iam bater no peito e dizer: rapaz, se eu não entrar no céu, mais ninguém vai. Ninguém entra, porque eu ando direito com os meus negócios, eu compro, pago, trato, cumpro. Não, andar direito com os negócios, não ficar devendo nada para ninguém, isso é o dever de um cidadão terrestre. Outro sim, isso é o dever de um cidadão brasileiro. Mas para entrar no céu tem que ser através da graça de Cristo. Tem muita gente batendo no peito, se vangloriando porque dá cesta básica, faz isso, faz aquilo, mas isso não nos faz mais bom ou menos bom. O que nos converte, o que nos transforma e que nos leva para o céu é a graça do Senhor.
pela graça sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Estudando isso eu fiquei maravilhado. A graça de Deus muda nossas vidas de 5 maneiras principais. Primeira, a graça justifica. Segunda, a graça salva. Terceira, escute bem isto. Terceira, a graça ensina. A graça faz o quê? Ensina. Está na Bíblia, pastor? Está. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11. Vamos ver? Epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo de número 11. Está escrito: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para algumas pessoas, amém? Para determinadas pessoas, porque diz que tem aqueles que são os mais privilegiados. Diz que tem aqueles que são os mais privilegiados. Quem é ele? Predestinado, vamos dizer assim. Então esses estão na frente de todos nós, os predestinados. Por quê? Porque eles vão entrar na nossa frente no céu. Nananina não. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E olha como a graça nos ensina. Olha o verso seguinte: ensinando-nos. Está vendo? A graça é ensinadora. A graça nos ensina, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. A graça ensina a gente viver uma vida renunciando o pecado. Quando diz ali, renunciando toda impiedade, é pecado, desobediência, transgressão. Ela nos ensina, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, ou seja, as coisas do mundo. Esse negócio de alguém dizer, não, Deus só quer o coração. Deus não está preocupado com o exterior das pessoas. Eu dei um estudo aqui, que a santificação tem que ser no espírito, na alma e no corpo. Espírito, alma e corpo, disse Paulo, seja plenamente conservado, irrepreensível, ou irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, é espírito, alma e corpo. Esta graça nos ensina a renunciar à impiedade, às concupiscências mundanas e viver neste presente século. Pastor, está difícil, o mundo jaz no maligno, jaz mesmo, caminha de passos largos para uma repentina destruição. Mas a graça nos ensina a viver nesse presente século sobriamente, justamente, piamente. Ela nos ensina, e não somente isso. Olha o versículo seguinte, para você ver. Olha o verso seguinte: aguardando a bem-aventurança. Está vendo? A graça até nos ensina a aguardar a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, aguardando a bem-aventurada esperança. E o que? O aparecimento, o surgimento da glória do grande Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que você pode dar um glória a Deus, irmão? Isso aqui é muito profundo. A graça, ela nos ensina. Ela nos ensina. Então isso é a terceira riqueza, né? O tema, as abundantes riquezas da
graça de Deus. E aqui nós encontramos a primeira riqueza dessa graça, né? A graça justifica. Segundo, a graça salva. Terceira, a graça ensina. Em quarto lugar, a graça sustenta. Aleluia. Eu sei que aqui tem pessoas que o Espírito Santo agora está testificando esta verdade, e ele tem sido sustentado pela graça. Sabe por quê? Porque a graça sustenta. Olha o que diz a Bíblia, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Paulo estava vivendo, eu acredito, quando eu leio todo o capítulo 12 da sua segunda epístola aos Coríntios, os seus melhores dias e os seus piores dias. Mas pastor, peraí, há um contraste. Como a pessoa pode viver os seus melhores dias vivendo os seus piores dias? Pois ele vivia os seus melhores dias e os seus piores dias. Os melhores dias, porque Paulo, nesse capítulo, ele relata que ele foi arrebatado, levado em espírito até o terceiro céu. E lá Deus descortinou para Paulo, mostrou para ele. Ele chegou, numa linguagem clássica, dizer que ele viu coisas afáveis e inefáveis. Ele diz, eu vi coisa que a mim não foi lícito contar para vocês, mas eu vi coisas tremendas, eu vi coisas maravilhosas no céu. Ele estava vivendo os seus melhores dias na terra, mas exatamente nesses dias da visão, ele estava vivendo os seus piores dias. Mas como a graça tem esta riqueza de nos sustentar, aí quando Paulo lembrava da visão, ele ficava todo eufórico, feliz, radiante, alegre. Mas quando ele pensava na perseguição, na luta, nas agruras, no preço que ele estava pagando, ele chorava. E ele, chorando, foi orar uma vez. Deus não deu resposta. Se não, não. Orou a segunda vez. Deus não deu resposta. Se não, não. Mas pastor, não é resposta? É, mas nem sempre o não é aquilo que a gente espera receber. Orou a terceira vez, Deus disse não. Só que depois do não, quando Paulo ouviu o terceiro não de Deus, raciocinou, pensou, e aí foi dito a ele, e disse-me, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Por quê, pastor? Porque a graça, ela sustenta, gente. Ele estava vivendo os seus piores dias, mas ele estava vivendo os seus melhores dias. Luta, ele tinha, mas ele tinha vitória, tinha bênção, tinha resposta de Deus. Ele diz, olha, de boa mente, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça, ela nos sustenta. Quer fazer um alto ou uma alta análise? Você que às vezes se sente fraquinho, pequeno, mas até aqui a graça tem te sustentado, e você está na presença dele, com todas as dificuldades, com todas as fraquezas e falta de fé, mas você está aí, Jesus, me ajuda, eu não quero perder o caminho do céu, eu não quero perder a minha salvação, me ajuda. Por quê? Porque a graça nos sustenta. Qual foi o conselho de Paulo para Timóteo? Capítulo 2, segunda epístola de Paulo a Timóteo, e o verso 1. Olha para você ver como a graça
nos sustenta. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Por quê? Porque a graça sustenta. Talvez aqui existem pessoas que não sabem, mas por a oração de alguém, você está sendo sustentado pela graça de Deus. Alguém está preocupado com a sua alma, alguém está preocupado com a sua salvação, e você, mesmo fraquinho ou fraquinha, está sendo sustentado ou sustentada pela graça que há em Cristo Jesus. Vou recapitular. A graça de Deus muda nossas vidas de 5 maneiras principais. Primeira, a graça justifica. Segunda, a graça salva. Terceira, a graça ensina. Quarta, a graça sustenta. E para finalizar, quinta, a graça nos leva diante do trono. Aleluia. A graça nos leva diante do trono. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Como é que é chamado esse trono? Trono da graça. Oh, irmão, se você está aqui hoje, é a graça. Se você está cantando aqui hoje como adorador, é a graça, não é mérito, é graça. Se você está nessa porta atendendo os irmãos que entram, que saem, não é você, é a graça. Se você está pregando nessa igreja, não é você, não é a sua inteligência, a sua teologia, não é o seu autoconhecimento secular ou bíblico ou teológico, é a graça. Se você está aqui na presença de Cristo, aguardando a sua breve e eminente volta, não é você, é a graça. É a graça. Nós estamos, biblicamente falando, diante do trono da graça. E o escritor aos Hebreus, então, ele diz: já que existe um trono de graça, vocês, quando se reunirem no templo, para vocês adorar a Deus, sabe o que vocês têm que fazer? Cheguem com confiança. O que é confiança? Absoluta certeza, inteireza de fé. Isso é confiança, convicção absoluta. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar o quê? Graça. E achar o quê? Graça. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Oh, irmão, nós estamos diante do trono da graça. As abundantes riquezas da graça de Cristo. A graça de Cristo mudou nossas vidas de 5 maneiras principais. A graça nos justificou, a graça nos salvou, a graça nos ensinou, a graça nos sustentou até agora, e a graça está nos levando ainda mais diante do trono da graça. Por isso que ninguém será salvo
pelos seus próprios méritos. Outro sim. Ninguém será salvo pelos seus sacrifícios humanos. Jamais. Nós seremos salvos pelos méritos de Cristo na cruz. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Pastor, eu me sinto um pecador, e eu também me sinto. Mas tem uma diferença. A Bíblia diz que aquele que conhece a graça de Deus, ele não vive pecando. Não é que ele não peca, ele peca. Só que ele tem o Espírito Santo de Deus. E ao pecar, o que ele faz, pastor Adão? Ele se dirige imediatamente à fonte do perdão. Aonde está a fonte do perdão? Trono da graça. É aonde o Pai não põe o dedo para você no seu nariz e diz: você fez isso, você fez aquilo, você está condenado, não tem perdão o seu pecado, se vira, você vai para o inferno. No trono da graça não tem isso. O trono já diz: trono da graça, porque nesse trono flui graça e misericórdia para todo pecador. Aleluia! Nesse trono da graça flui graça e misericórdia para todo pecador que arrependido se dirigir a Ele. Por isso, não é que nós não pecamos, pecamos sim, mas consciente quando pecamos, nós nos dirigimos à fonte do perdão, pedimos clemência, perdão a Deus, e Ele nos purifica de todo o pecado. Eu gosto de uma frase que alguém diz que salvo não é aquele que nunca se suja, que sempre está lá, que está limpo. Salvo não é aquele que sempre está limpo, mas aquele que sempre está se limpando. Vai pensar que salvo é aquele que nunca peca, que nunca pecou. Nananina, não. Todos nós pecamos. Mas salvo é aquele que, ao pecar, ele não deixa passar amanhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem para se reconciliar. Ele dirige imediatamente a fonte do perdão, o trono da graça, e ele se humilha pedindo graça e misericórdia. É absolvido por Deus e declarado justo. Eu finalizo. Cuidado para você não perder a graça de Cristo, para que a graça de Cristo não se torne vã na sua vida, ou sem efeito. A graça só é suficiente para aqueles que a recebem, que a aceitem. A graça nos é suficiente assim. Então cuidado para você não perder a graça de Cristo. Eu me lembro que uma certa vez chegou um jovem para mim, e esse jovem, uma das igrejas que eu pastoreei, e ele chegou e disse: pastor, o senhor está assumindo a igreja agora, e eu gostaria de confessar uma fraqueza minha. Eu até olhei e falei: rapaz, então não será fraqueza, será virtude, porque a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Isso para mim é virtude. Não, pastor, eu carrego essa sementinha do pecado e eu tenho dificuldades. Uma hora eu estou firme, uma hora eu não estou,
Uma hora eu estou bem, em comunhão com Cristo, outra hora eu não estou. Mas o que é que eu faço? Eu disse para ele: continue valorizando a graça de Cristo em você. Mas que é, pastor? Sim, é isso que você acabou de ouvir. Continue valorizando a graça de Cristo em você. Eu disse: pastor, mas por que o senhor está me dizendo isso? Eu disse: olha, existe 3 S's que derruba qualquer homem, que derruba qualquer pessoa. Pastor, mas o que é isso? Eu desconheço. O que o senhor está dizendo? Eu recapitulei para ele e disse: existe 3 S's. 3 S's que derruba qualquer cristão, qualquer pessoa. Primeiro é o S do cifrão. Din-din, grana. E eu pude perceber que ele tinha essa tendência, essa inclinação, era muito materialista. Então eu disse: ó, existem 3 S's que derruba qualquer cristão. Primeiro, o S do cifrão, dinheiro. Aí eu aconselhei, disse: você lembra o que Paulo disse para Timóteo? Que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Ele disse: pastor, entendi. O segundo, vamos lá, pastor. Falei: o segundo S. Falei: esse segundo S é o S da soberba. Deus resiste o soberbo, dá, porém, graça aos humildes. E ele tinha essas dificuldades porque ele se achava um pouquinho acima dos demais jovens da igreja. Ele sempre queria colocar um fardo nos demais que ele nem mesmo com o dedo levantava. Tiago escreveu que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. E o terceiro S, uma hora ele estava com a namorada, outra hora ele estava com a outra, meninas da igreja. Eu disse: o terceiro S é o S de saia curta. Cuidado, jovem, com os namoros. Cristão não tem esse negócio, fica com uma, fica com outra, e assim você vai escolhendo até você acertar de vez. Nananina não. Quem tem a graça de Cristo faz uma escolha correta na vida e não tem mais outra. Fica em pé. As abundantes riquezas da graça de Cristo. Cuidado com esses 3 S's. O S do cifrão, o S da soberba e o S da saia curta. Eu até diria, em outras palavras, as 3 barras, né? A barra do ouro, grana, barra do ouro, a barra da saia, tá vendo? Tudo bem explicadinho. E a terceira, a barra do orgulho. Barra do orgulho. Quer ver quem é uma pessoa? Dê poder para ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder para ela. Então tem 3 barras, chamado também como 3 S's, que destrói qualquer pessoa. A barra do orgulho, a barra da saia e a barra do ouro. Os 3 S's. O S. Qual é o primeiro S? Vamos ver se vocês guardaram. Qual é o primeiro S? É do cifrão. Do cifrão. Segundo S, o S da soberba. E o terceiro, o S da saia curta. Então cuidado. Fique
com o conselho da palavra de Deus. Repita assim após mim: as abundantes riquezas da graça de Cristo. Eu não sei se você gostaria de receber essa graça. Pastor, eu estou aqui hoje, estou arrebentado nesse culto, estou arrebentada, e essa palavra veio e falou fortemente comigo. Eu acredito que sim, mas só recebe a graça de Cristo quem se achega, quem se aproxima do trono da graça. Há um trono de Deus estabelecido aqui. Aleluia. Há um trono de Deus estabelecido aqui nesse altar. Eu não sei como você adentrou aqui, mas eu posso imaginar, se você comparecer diante desse trono, como você vai sair daqui. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto louva, sai do teu lugar e vem à frente. Venha. Venha. Pastor, eu preciso da graça de Cristo. Essa palavra falou comigo, pastor. Então venha, sai do teu lugar. Deus te trouxe aqui hoje, e não te trouxe como visitante. Deus te trouxe como um oficial. Deus precisa de você.